Vivemos em um mundo muito agitado. Na verdade, nós vivemos num contexto, hoje em dia, de muitas distrações. E nesse meio, queridos, dos nossos dias, é fácil nos deixarmos levar pela ansiedade e tomar decisões impulsivas. Quantos de nós, ao nos deparar com um problema, acabamos por agir de forma precipitada? Parece que a gente não tem controle, não tem sabedoria em algumas situações, e lá na frente a gente começa a perceber. Aí vem aquele pensamento assim: nossa, se eu tivesse meditado mais, se eu tivesse pensado mais, eu não teria falado isso, eu não teria agido dessa forma. Talvez hoje você chegou no devocional do refrigério assim, vivendo a colheita de uma atitude sem controle, sem sabedoria, ou até mesmo que é um direcionamento de Deus, porque você tem se sentido distraída, às vezes até ansioso, não sabe o que fazer diante do problema que você está enfrentando. E o Espírito Santo te diz nesse momento: apenas abre os teus ouvidos espirituais, o teu coração, porque hoje o Pai, Ele quer te ensinar a você se mover com controle e, acima de tudo, com a sabedoria que vem do alto. E nós vamos ver, queridos, na palavra de Deus, que nós temos um Senhor, amém? Que Ele é fiel para nos direcionar a toda a verdade. Então, nós podemos confiar nesse controle, nessa sabedoria que vem de Deus. Ele vai nos orientar. E no meio de toda agitação, olhando para Jesus, nós teremos um norte. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e é com muita alegria que eu estou aqui hoje com você novamente no Devocional do Refrigério, onde vamos abrir a palavra de Deus hoje da nossa leitura do dia. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 16, nós vamos fazer a leitura do versículo 9. Então abra a tua Bíblia em Provérbios 16, versículo 9, e enquanto você localiza esse trecho da palavra de Deus, eu quero pedir a você, por favor, não esqueça de ser um mensageiro junto comigo, de espalhar as boas novas de Cristo Jesus através desse devocional. Eu tenho convicção, queridos, no meu coração, que essa missão é uma missão de Deus. Eu estou aqui apenas emprestando a minha vida ao Espírito Santo, mas o Senhor, Ele quer despertar mais pessoas a esse lugar de intimidade, de relacionamento e principalmente uma conscientização de que nós precisamos crescer através do ambiente secreto com o Senhor. Então, seja um mensageiro, envie o devocional do refrigério, inspire outras pessoas, encoraje outras pessoas a participar desse momento. E com certeza o Espírito Santo, ele vai edificar mais vidas através dessa palavra que vai ser ministrada hoje. Não esqueça também de deixar o seu like, e você pode receber o devocional diretamente no seu WhatsApp. Basta você, no primeiro comentário fixado, entrar lá no meu canal, e sempre que o devocional for postado, você já vai receber no teu celular, ficando mais fácil até de você ser um mensageiro e compartilhar essa palavra. E vamos à nossa leitura de Provérbios 16, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Glória a Deus. Queridos, que versículo poderoso. A gente tem muitos planos, muitos projetos. Eu nem me recordo quantas vezes eu fiz vários planos, vários projetos. Você também, com certeza. E no meio dessa correria, dessa agitação, de tantas distrações, quando paramos para ouvir e entender, na verdade, para consagrar os nossos planos e os nossos projetos diante do Senhor e consagrar a Deus, fala de você perguntar ao Senhor: Pai, isso aqui está conectado com a tua vontade para mim? Isso aqui tem a ver com aquilo que o Senhor planeja em relação ao meu futuro? E quando nós consagramos, queridos, os nossos planos, a gente vai encontrar algo bem interessante. O Espírito Santo, ele vai apontar aquilo que é de Deus, aquilo que é para prosseguir. E principalmente, ele vai começar, à medida que nós damos lugar ao Senhor, dirigir os nossos passos. E é isso que o Senhor, ele quer tratar conosco no devocional de hoje, porque não tem como, queridos, aprender a se mover com controle e sabedoria do alto, sem entender que o primeiro passo é consagrar os nossos projetos, as intenções do nosso coração, aquilo que nós queremos realizar no meio dessa agitação do dia a dia, consagrar diante do Senhor. Então,
O nosso coração, o nosso pensamento tem muitos planos, tem muitos projetos. Mas a pergunta do Espírito Santo é: será que nós estamos deixando, queridos, o Senhor dirigir os nossos passos? Será que estamos deixando Ele endireitar as nossas veredas e de fato nos levar para uma jornada que é plano dele? Nós precisamos pensar sobre essas coisas. E essa citação de Provérbios 16:9, ela vem nos mostrar, queridos, que embora tenhamos o livre arbítrio, para tomar as decisões, o poder de escolha, você carrega o poder de escolha. Você pode escolher, inclusive, continuar ouvindo o devocional, orar no final ou sair nesse momento. Então, nós carregamos o poder de escolha. Então, Provérbios 16:9 vem nos mostrar que o Senhor, Ele tem a última palavra quando Ele está dirigindo os nossos passos. Entenda que quando você planeja muitas coisas, mas você consagra a Deus, você está dizendo assim: Pai, eu tenho aqui alguns projetos, eu tenho aqui algumas inclinações no meu coração, eu tenho algumas vontades, mas que seja feita a Tua vontade. É diferente, queridos, de um coração altivo, de um coração orgulhoso que decide por conta própria, que nem pergunta a Deus se é plano dele, mas que na verdade quer impor ao Senhor para que Ele abençoe. Quantas pessoas são assim, queridos? Não param, estão reféns do orgulho, querem na verdade que o Senhor abençoe o plano delas. Mas no reino de Deus, amados, não é assim que funciona. Somos nós que colocamos os projetos diante do Senhor e ouvimos do Espírito Santo, deixamos o Senhor dirigir os nossos passos e dizer o que é e o que não é dele. E essa palavra, ela vem nos confrontar também em relação a isso. Alguns de vocês estão aqui vivendo planos que não é plano de Deus para a tua vida, seguindo direcionamentos no teu trabalho, na tua casa, nas tuas finanças, que não é o direcionamento de Deus para a tua vida. Mas glória ao Senhor Jesus, porque nele nós temos uma oportunidade todos os dias de recomeçar. Nele nós temos uma oportunidade, amados, todos os dias de ouvir e seguir os passos, de ter os nossos passos dirigidos pelo Senhor. Então, quando você se move com controle e sabedoria, que vem de Deus, quando você inclina o teu coração, quando você caminha, com um espírito manso diante do Senhor, buscando esse direcionamento dele, então você começa a ficar alinhada com os projetos de Deus ao teu respeito. Muitos de nós temos o costume de abrir a boca e dizer: eu não sei qual o propósito de Deus para a minha vida, eu não sei exatamente aquilo que Deus ele quer trabalhar em mim nessa situação. E sabe, queridos, a gente não tem que colocar o foco em entender o porquê, como Deus vai agir, como vai acontecer. O nosso foco precisa estar em seguir o direcionamento de Deus e viver o plano dele, sem ficar procurando explicação. Aquele que busca uma explicação lógica para tudo não consegue viver pela fé. Você já imaginou Abraão buscando uma explicação lógica para se tornar pai de uma multidão? Essa foi a promessa de Deus para ele. Você já imaginou Davi buscando uma explicação lógica, enquanto ele cuidava das ovelhas, que ele seria um rei? Você já imaginou-se Maria, mesmo quando ela questiona, quando ela é chamada ali para carregar Jesus, para gerar Jesus, ela fala: como será isso? Mas depois que ela escuta o direcionamento, a voz de Deus, ela se rende e a partir dali, ela não questiona mais aquele anjo, ela entende a direção de Deus e, mesmo sem compreender naturalmente, ela decide confiar e descansar. E, queridos, para se mover em sabedoria, ter controle, não tomar decisões precipitadas, nós precisamos olhar para Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa pelo Espírito Santo nesse dia: olhar para o Senhor e seguir a direção dele, aquilo que está na palavra, vai confrontar a nossa lógica, a razão humana, vai confrontar aquilo que as pessoas falam a teu respeito. Mas você tem que ficar com essa voz do coração. Você tem que ficar com a direção de Deus para os seus passos. Tem pessoas aqui hoje que você está com um planejamento pronto para os próximos dias. Mas você sabe que essa não é a direção de Deus. Na verdade, Deus já vem falando com você em relação a essa área da tua vida, dizendo: meu filho, minha filha, não é por aí. Não é nessa sociedade, não é dentro desse plano, não é com essas amizades. Esse não é o projeto que eu tenho para você.
Deixa eu dirigir os seus passos. Deixa eu recalcular a rota dos seus passos, diz o Senhor. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito fala. Deus está falando com pessoas específicas. É momento de você deixar Deus dirigir os seus passos. O Evangelho, queridos, continua sendo um caminho de renúncia, um caminho de seguir a Jesus, os seus direcionamentos. Não é a nossa vontade própria, não é o nosso ego, não é a nossa própria vontade, mas é a vontade de um Deus que tem algumas características. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. É isso que Ele quer para você. E às vezes, para que você entre naquilo que é bom, perfeito e agradável, você vai atravessar sim alguns confrontos, você vai precisar sim renunciar a algumas coisas. Todos nós vamos precisar, queridos. E diante dessa mensagem, eu quero trazer aqui alguns pontos que o Espírito Santo está colocando no meu coração sobre o que de fato precisamos colocar em prática para nos mover na vida com controle e sabedoria no meio da agitação do nosso dia a dia. E a primeira coisa, queridos, que nós precisamos entender é que para se mover, com controle e com sabedoria, nós precisamos deixar de ser pessoas impulsivas. E eu sei que nesse momento alguns de vocês, assim como eu também, vai aí ser despertado por dentro pelo Espírito Santo, porque muitos de nós, queridos, temos essa tendência a agir de forma impulsiva. Isso é algo que o Senhor Ele trata comigo ao longo dos últimos anos, é algo que eu tenho sido aperfeiçoada e busco sempre melhorar, porque às vezes eu quero ter ali uma atitude muito rápida e nós precisamos buscar o conselho de Deus. É claro que a gente não vai ficar na passividade, mas é necessário agir com o direcionamento de Deus. E a primeira coisa para ter controle e agir em sabedoria é deixar de ser alguém impulsivo. E eu creio que isso está sendo trabalhado nas nossas vidas através da palavra de Deus. Nenhum de nós, queridos, podemos dizer, eu não consigo, eu não tenho domínio próprio. É uma característica do Espírito Santo. No dia que você entregou a vida a Jesus, você se tornou casa de Deus, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. E essa é uma característica da natureza de Deus que passou a habitar dentro de nós. Então, quando nós falamos eu não tenho, é como se a gente estivesse dizendo, queridos, eu não aceito que a natureza de Deus está dentro de mim. Olha só como isso é forte. Então, para de dizer que você não consegue se controlar, que você não tem domínio sobre a tua língua, sobre as respostas que muitas vezes você quer dar, que você não tem controle. Começa a dizer: o controle vem do Senhor e Ele habita em mim. O domínio próprio está dentro de mim. E eu não sou mais alguém impossível, eu vou agir na sabedoria, no controle que vem do alto. São declarações de fé, queridos, que nós precisamos fazer sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E dessa forma nós passamos a tomar decisões em sabedoria e nós evitamos lá na frente muitas situações que vamos precisar de arrependimento. Na verdade, não vai mais precisar, porque agiu com sabedoria, agiu com controle. E quantas vezes a gente tem que atravessar, por essa porta de arrependimento, simplesmente porque não usou a sabedoria lá atrás. E Deus, Ele quer que a gente coloque essas coisas em prática. Outra coisa importante, queridos, é que à medida que nós buscamos a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, ela nos dá estratégias para que possamos nos aproximar dos nossos objetivos. Então, quer se mover de forma sábia, você precisa buscar a sabedoria para que você haja, se movimente de acordo com as direções do Senhor. E só tem uma forma de a gente adquirir essa sabedoria do alto. A Bíblia diz que Deus dá a todos. E nós adquirimos, queridos, no lugar secreto, no lugar do relacionamento. O devocional do refrigério existe para te inspirar, te encorajar, te abençoar com uma mensagem de Deus, um tempo de oração. Mas eu tenho dito isso aqui ao longo dos últimos anos. Vá além desse tempo. Não se contente apenas com esse momento. Isso aqui é para incendiar o teu coração. Se você pode, depois de encerrar a oração, continue no seu tempo com Deus. Quanto mais tempo com Deus, mais sabedoria vai encher o teu coração. E aí você vai fazer a terceira coisa importante para andar em controle e sabedoria: honrar a Deus. Aquele que honra o Senhor é alguém que busca a direção de Deus. E, queridos, quando nós honramos o Senhor, ouvindo a voz dele, não tem como viver uma vida, de forma aleatória.
Não tem como não ter reações de sabedoria. Quem honra a Deus é quem está buscando comunhão, relacionamento. E saiba de uma coisa, se você está buscando honrar o Senhor, o nome de Jesus, a vida com Deus, o Senhor ele vai te colocar em lugares altos. Amém? Outra coisa importante, antes da gente orar, nós precisamos, queridos, para viver em controle, se mover em controle e sabedoria, precisamos viver em paz. Paz com as pessoas, paz nos relacionamentos, paz no nosso dia a dia. Mais uma vez eu quero falar algo que está gritando aqui no meu coração. Eu sei que muitos de vocês estão em dificuldade, em conflitos dentro de relacionamentos, mas busque viver em paz. A Bíblia diz, queridos, que nós somos pacificadores. Esses é que serão chamados os filhos de Deus. Então você é chamada para ser um instrumento de paz na tua casa. Não de contenda, não de divisão. Tem mulheres aqui que você entrou no devocional de hoje, você está dentro de uma contenda no teu casamento, com os teus filhos, no teu trabalho. Assim que encerrar esse tempo de oração, em nome de Jesus, se o Espírito Santo está falando com você e você sabe disso, restaura esses relacionamentos, vai lá, pede desculpa ou libera perdão. Deus vai derramar graça sobre a sua vida. Você precisa viver em paz, porque, querido, se nós não caminhamos em paz, nós não vamos desenvolver esse controle, essa sabedoria. E sabe o que vai acontecer? A gente deixa de viver as promessas de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Então, se eu não busco viver em paz, eu não coloco o amor em prática, entenda bem, para colocar o amor de Deus em prática, precisa de conflito, precisa de desentendimento mesmo, precisa de dificuldade, queridos, precisa daquele momento em que a gente não quer perdoar. É nessas ocasiões que nós temos um espaço para colocar a palavra de Deus em prática. Às vezes a gente está orando, dizendo, ai Senhor, eu quero ser livre dessa situação, eu não quero mais trabalhar naquele lugar, eu não quero mais passar por isso. E sabe o que Deus está falando lá no céu? Através do Espírito Santo no nosso coração, eu quero moldar você nesse ambiente. Eu quero fazer com que você frutifique nesse ambiente. E a gente está querendo fugir da própria escola do Espírito, a qual o Senhor deseja nos treinar. Aleluia. Então busque viver em paz, a paz interior, a paz nos relacionamentos, a paz que excede todo o entendimento, a paz daquele que não se ofende mais. Amados, existe um lugar em Deus onde nós estamos tão conectados com o Senhor, olhando para Ele, que até a ofensa não vai mais nos atingir. Sabe por quê? Porque a gente está consciente da nossa identidade no Senhor. Nós estamos conscientes de quem somos em Cristo, de que somos filhos, de que somos amados. E mesmo quando alguém se levanta para falar algo que vai querer te agredir, te machucar, alguém que você ama muito, você olha para Deus. Você olha para a realidade que você sabe que é no Senhor, e o que Ele sabe é o teu respeito, e você não se ofende mais. Eu sei que muitos vão pensar que, meu Deus, como isso é difícil, isso é impossível. Não, queridos, o que é impossível é a gente ter uma vida de comunhão, de intimidade, de relacionamento, de amor, de olhar para Jesus e viver uma vida de alguém ferido o tempo todo. Isso realmente é impossível, porque quem está olhando para Jesus, quem está em comunhão com Ele, está livre, está sendo liberto de todo o peso emocional, está sendo transformado na forma de enxergar, na forma de amar. E eu creio que é isso que Deus está fazendo conosco. Amém? E você que está perguntando aí, tá bom, então como é que eu posso me mover? Eu quero me mover em controle e em sabedoria. Em primeiro lugar, busque a direção de Deus, foi falado aqui. Segundo lugar, pense antes de agir. Não tome, em nome de Jesus, decisões impulsivas. Reserve um tempo para você pensar, orar antes de agir. Quantas confusões, contendas, desentendimentos são, queridos, anulados quando a gente pensa antes de agir. Outra coisa importante, confie na intuição do teu coração, nessa voz de paz que tem dentro de você. A Bíblia diz que a paz ela é como um juiz no nosso coração. É a voz do Espírito Santo. Confie, mesmo que não tenha sentido, confie na voz do Senhor. E antes da gente orar, seja paciente, porque a paciência já foi derramada no teu coração, é uma característica do Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de você. Eu quero orar com você hoje com essa palavra, que palavra poderosa. Mas antes de orar, eu sei que muitos de vocês estão aqui com algum pedido de oração,
alguma questão que se enquadra naquilo que foi tratado aqui. Irmã, hoje eu tenho uma situação que eu não estou conseguindo agir com o controle, eu não estou conseguindo enxergar a sabedoria de Deus. Coloca essa área nos comentários. Eu quero interceder por você e vamos orar. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui novamente te ouvindo a tua palavra, mas nós queremos colocar o nosso coração quebrantado diante do Senhor nesse momento e te pedir, Pai, ajuda-nos a tomar as decisões sábias, nos ajuda, Senhor, a nos mover com controle, com discernimento, nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes nós estamos agindo de forma precipitada, estamos perdendo o teu direcionamento, perdendo de ouvir a tua voz. E, Senhor, nós queremos também colocar diante de ti a nossa dificuldade. Muitas vezes é difícil, Senhor. A nossa carne, ela quer reinar, as nossas emoções querem prevalecer, mas diante da tua palavra, nós desejamos ser moldados e transformados por ela. Nós cremos no teu toque, Espírito Santo, nesse momento, e nós cremos que haverá um diferencial a partir de agora. Nós vamos nos mover com controle, com sabedoria, porque vamos nos lembrar das coisas que o Senhor tem nos ensinado e vamos colocar em prática para a glória do nome de Jesus. Pai, eu oro pelos meus irmãos. Eu te peço, Senhor, visita cada pedido de oração colocado aqui abaixo. Visita esses lares, Senhor. Visita relacionamentos. Visita a vida financeira, profissional, ministerial dos teus filhos. Saúde física, mental. Opera, Jesus, milagres. Faz a tua obra, Senhor, em cada família aqui representada. Que toda a glória por cada testemunho seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos no nome dele e te agradecemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus é maravilhoso. Lembre-se que você não está sozinho, que você nessa jornada tem a parceria do Espírito Santo e ele vai te conduzir em controle e em sabedoria, para a glória do nome de Jesus. E você que recebeu essa palavra de Deus, vamos entregar a nossa confissão de fé ao nosso Pai de hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Eu me movo com controle e sabedoria que vem de Deus. Amém? Que você refaça essa confissão ao longo do seu dia. Traga isso como verdade para o teu pensamento. E o Senhor, ele vai te orientar em tudo. Por favor, não esqueça de compartilhar o Devocional do Refrigério. Siga-me lá no Instagram, @CláudiaRefrigério. Tenha um dia abençoado. Oi, queridos, tudo bem com vocês? Eu vim aqui rapidinho deixar alguns recados importantes para você que está aqui todos os dias acompanhando o Devocional do Refrigério. Você sabia que você pode ser um membro aqui do canal Água Viva? E ao se tornar membro, você está investindo nesse projeto que tem levado a palavra de Deus para tantas pessoas todos os dias. E é muito simples. Para você se tornar um membro aqui do canal, basta você clicar nesse botão abaixo, seja membro, e escolher um plano a partir de R$ 4,99 por mês. E para quem prefere contribuir, ofertar de uma outra forma, você também pode fazer isso através da nossa chave Pix, que é o doi.aguaviva@gmail.com, assim como está aparecendo aqui na sua tela. Qualquer valor é bem-vindo e ele faz toda a diferença nessa obra ministerial, nessa obra de espalhar as boas novas de Cristo Jesus. E para finalizar, eu também quero reforçar um convite aos irmãos de São Paulo, que no dia 15 de setembro eu estarei na Bienal do Livro, no stand da editora Opbooks, com o livro do Devocional do Refrigério, e vai ser um momento maravilhoso, especial, onde vamos nos encontrar. Eu vou poder deixar uma dedicatória especial no teu exemplar do livro do Devocional do Refrigério, então não perca essa oportunidade. Eu te encontro lá na Bienal do Livro no dia 15 de setembro. Eu agradeço, queridos, de coração a cada membro desse canal, a cada ofertante dessa obra, a cada leitor e a cada ouvinte do Devocional do Refrigério. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. E com a permissão do Pai, nós nos encontramos aqui em nosso próximo momento de oração com a Palavra de Deus. Um forte abraço e até lá!